Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo e voltei para um dos meus cenários aí que eu costumo gravar. O intuito, o tópico desse vídeo de hoje vai ser uma coisa até remetendo à área do esporte no contexto geral, mas principalmente voltado ao fisiculturismo. Por quê? Como eu expliquei, eu já competi no fisiculturismo, já fui atleta de artes marciais, já fiz várias coisas nesse termo ou nesse quesito ser atleta, ter uma vida de atleta. E o ponto que eu quero passar para vocês hoje, até falando aqui, organizando as coisas no computador, é a expectativa e a realidade deste tópico, ou a falsa ilusão desta vida de atleta e principalmente voltado ao bodybuilding. Por que o intuito desse vídeo ou este tópico que está sendo abordado? Uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, na verdade já tem um certo tempo, que está cada vez mais crescendo e se aflorando neste Brasilzão nosso, principalmente voltado pelo fator de mídia e até um dos fatores que foi o Ramon Dino ter ganhado o Mr. Olímpia, que todo mundo, ou grande maioria das pessoas, estão querendo levar esta vida de atleta, de treino, dieta, suplementação, até o caso de anabolizantes, que é até um tópico um pouco mais delicado de se entrar, mas é uma realidade. E a falsa ilusão que eu trago, ou que eu falo sobre essa vida, porque tudo tem o ônus e o bônus, isso é fato, na vida tudo vai ter o lado bom e o lado ruim. Só que a indústria em si, os próprios atletas e professores que tem no nosso Brasilzão e fora deles, fora dele no caso, trazem uma certa imagem do que seria ter uma vida de atleta que se compara e se remete a uma vida de estabilidade financeira, uma vida de sucesso. Muitas das vezes você solteiro, uma vida cheia de mulheres, carros de luxo, fama, prosperidade, ter o físico dos sonhos. Ou resumindo bem a ópera, a falsa ilusão que até é muito cometida e remetida em clipes de música. Isso é um outro tópico, mas que se assemelha muito. Aquela certa imagem que você olha aquilo, você se prende, você fala, nossa, eu quero ter essa vida. E no fisiculturismo isso está acontecendo muito ultimamente, como eu falei já faz um tempo que tem acontecido, porém está se agravando cada vez mais, onde também se torna um efeito dominó, pois grande maioria dos professores, dos treinadores e dos atletas, eles vendem uma certa imagem, vou ser bem realista aqui com vocês e direto, vendem uma certa imagem de uma vida perfeita, de um corpo perfeito e tudo isso contextualizando como se fosse fácil você ter essa vida. E quando eu falo no quesito de ser fácil, eu não falo de ser fácil de fazer dieta, de treinar, de botar o shape, mas o intuito ou o quesito de manter isso. Porque botar o físico, eu por experiência própria, que já botei o shape algumas vezes, já sequei, já fiz muitas coisas, eu falo, se você tiver disciplina, comprometimento consigo e com os seus ofícios, que seria treinar, suplementar, fazer dieta, descansar, você consegue botar um físico. Tanto mediano, para ter um shapezinho para curtir, ou um shape estilo atleta, de alto rendimento. É difícil dos dois jeitos, mas não impossível. Porém, como eu falei, manter isso é o mais difícil. Perdão. Porque o curto, médio e longo prazo que essa vida de atleta leva, tanto no quesito psicológico, no quesito físico, no desgaste físico e emocional que a gente tem e a pressão que a gente leva com isso, principalmente voltado a você que é professor, que você que é atleta, que você começa a vender consultorias online, passar essa certa imagem para as pessoas, o momento que você, entre aspas, sai disso, e ainda mais com as redes sociais que a gente tem hoje, que tudo é ilusão, só que as pessoas esquecem disso por um instante, então a pessoa vende aquela imagem diária de ter um shape bom, de estar seco o ano inteiro, de estar ciclando, gastando em dinheiros que recebe com essa vida em suplementação, em alimentação, em anabolizantes, querendo ou não. E isso vira um efeito dominó porque ele incentiva certas pessoas, ou grande maioria das pessoas, tanto para vender produtos, consultoria e personal, só que isso acarreta e traz muitos problemas junto, porque
como eu já citei, perdão de novo, é uma vida ilusória e provisória, que é o mais importante. Então, até isso eu vou defender um pouco os atletas naturais ou quem fala essa coisa de ser natural, porque já deixando bem claro, eu não gosto de pessoa que é natural, que enche o saco, porque são os senhores da razão que, eu não hormonizo por causa da saúde, por causa disso, daquilo. Parabéns. Se você não harmoniza e tem um shape bom, parabéns, mérito seu. Mas não fique influenciando ou dizendo que as pessoas devem ou não fazer. Esse já é um ponto. E tanto para quem é a favor dos naturais e quem harmoniza e quem vive esse estilo de vida. Então, é complicado você vender certas imagens, tanto você sendo natural ou não, desse estilo de vida, de ser atleta, que querendo ou não é difícil. Ainda mais você sendo um morador neste país, um cidadão de bem, de classe média e baixa, onde você ganha em média 2.000 a 3.000 reais líquidos ou menos que isso, porque com os descontos que tem, com tudo que você passa no decorrer do dia, você manter uma estabilidade financeira, você ter investimento para si próprio e para se profissionalizar, para viver disso, cara, é quase impossível. Eu falo por experiência própria, porque nos campeonatos que eu tive, ou os campeonatos que eu fui, que eu subi de fisiculturismo, de luta também, só que de luta, se for comparar o custo, é muito mais em conta do que um campeonato de fisiculturismo. Por quê? Vou citar fatores no dia do campeonato. Se você for para um campeonato de luta, a inscrição pode variar de 50, 100, 150 reais, dependendo do campeonato e da luta que você faz. Tem campeonatos que são até mais baratos. Teve campeonato de capoeira que eu paguei 10, 20, 30. Então, varia muito do campeonato e do ibope que esse campeonato gera e do nome em si. Campeonato de fisiculturismo, do mais baixo nível até o mais alto. Começando pela IFBB e WFF. Se você for competir em qualquer uma dessas duas federações e depois subindo para Muscle Contest, por aí vai, até chegar no nível Olímpia, que no Olímpia caso você ganha vaga, mas os outros campeonatos para você ganhar a vaga para o Olímpia e conseguir um patrocínio e dinheiro para você conseguir manter essa vida, em média você gasta no dia do campeonato, no dia, R$ 1.500 para cima, no dia do campeonato. Por quê? Gasolina, locomoção, dependendo se você tem carro ou não. Então, você dependendo de onde você vai competir, se for em outro estado ou se for no próprio estado que você mora, você tem que gastar com Uber, com passagem de avião, com gasolina e muitos outros fatores que já gasta no dia do campeonato ou até na semana da finalização, pois se locomover, dependendo se você for para outro país, você tem que se reajustar no seu quesito de físico. Tem todos os fatores que mostram e apontam que você viajar e se locomover para outro país e outro estado pode afetar o seu físico e afeta, tanto retenção líquida, essas coisas, pressão atmosférica, todos esses fatores influenciam. A locomoção que eu falei, quesitos de gasolina e tudo mais, a inscrição do campeonato, que também é um fator que já é de alto custo, então você pagar uma inscrição do nível mais baixo de R$ 400 para cima, uma inscrição. Filiação na federação também, que já é uma coisa que você tem que gastar. Pintura, que também vai de 400 para cima. Dependendo se você dobra a categoria ou não. Então, já ficam uns R$ 1.500, R$ 1.600 brincando só nesse fator. Tem que comprar o carb up, tem que comprar todas as coisas pro pré e durante e pós-campeonato. E isso que nem eu falei, é no dia e na semana do campeonato. Chutando e arredondando na semana que você vai competir, você gasta uns R$ 2.000 brincando. E que nem eu tô falando, isso aqui é um valor muito baixo comparando a todo o resto. Por quê? Agora vamos entrar em mais detalhes desse mundo sombrio. Que nem eu falei, no dia do campeonato, na semana, você gasta entre R$ 2.000 e pode gastar muito mais dependendo do campeonato e do quanto você quer ganhar esse campeonato que você investe mais. Suplementação, tanto o que você toma durante toda a preparação para se manter, entre aspas, com um pouco de saúde, porque uma coisa que não é passada nesse mundo de ilusão é o teu condicionamento físico e tua saúde física e mental que estão sendo degradadas conforme você vai atingindo o teu físico para competir. Porque, até uma coisa que aconteceu com o aluno meu, eu falei, quanto mais próximo do campeonato você chegar e mais seco você tiver, mais o teu quesito de saúde vai se prejudicar. Você querendo ou não. Por quê? Isso é um fato, você sendo professor, você sendo atleta, você tem que ter ciência disso.
Quem fala o contrário, que dá para competir saudável, já acredite, já escute, tá mentindo para você. Porque o ponto de você secar o seu corpo a um nível extremo para ser competitivo, isso já prejudica muito a tua saúde. A hiperidratação, desidratação, carbado nada, tudo isso prejudica o teu organismo e o teu sistema. Você pode ter infarto a qualquer momento, você pode ter uma arritmia cardíaca, você pode ter N situações que podem acontecer e prejudicar a tua saúde. Mas voltando ao primeiro tópico financeiro, você gasta com anabolizantes, dependendo do investimento que você gasta ou que você investe é muito mais caro, porque Deca, Dura, Trembolona, Dianabol e por aí vai. Então, o que a pessoa for tomar para desenvolver o físico e as fases que você usa os hormônios em si para secar, para ganhar e tudo mais, tem que ser reajustadas conforme o período e a época para secar e para ganhar massa. Os diuréticos, os termogênicos e tudo mais que você toma, os suplementos e os manipulados, então é T3, T4, hidroclorotiazida, tadalafila e por aí vai. Então são muitas coisas que você tem que comprar, gastar para chegar nesse físico em si. Então tem gente que usa, e até no meu caso já usei clenbuterol, Pulmonil, usa glutamina, albumina, ioimbina, coenzina Q10 e muitas outras fontes de suplementação e de manipulados que vão te ajudar a desenvolver o físico e também a manter uma certa saúde, como eu falei. Então você tem que comprar vitamina C, multivitamínico, vitamina B12, coisa pra caramba. E isso, quando eu falei, eu tô falando básico do esporte. Porque quanto mais você cresce e desenvolve teu físico, tua reputação e quer melhorar teu shape, é mais investimento. E até uma coisa que eu falo de ser meio irônico, hipócrita, esses naturais que se dizem naturais, porque em grande maioria usa quase tudo isso, só não usa o esteroide em si, mas usa toda a suplementação em manipulados, usa muitos peptídeos e muitas coisas que te ajudam a secar mais fácil e a desidratar. Então, na minha visão, isso não é natural, porque natural para mim é aquela pessoa que não usa praticamente nada. E muitos atletas concordam com esse ponto de vista meu. Atletas e professores. Então, com essas linhas de suplementação e manipulado que você tem que manter por mês, dependendo do investimento, varia muito de 1.000 a 2.000, até para cima de 3.000 reais, brincando. Então, você junta já esse fator de manipulados, suplementos e anabolizantes, sem contar que você que usa anabolizante, principalmente de maneira injetável, você tem que comprar seringa, tem que comprar agulha, tem que comprar luva, tem que comprar algodão, tem que comprar álcool. Então, é um investimento a mais que você tem que fazer se você injetar em você mesmo, ou, que nem eu falei, estou sendo bem realista aqui, ou mandar outra pessoa fazer isso por você, que você já tem que pagar por fora. Aí acompanhamento com nutricionista, se você tiver condição de investimento, que já é uma nota nutricionista para passar a tua prescrição alimentar, a tua dieta em específico. Médico geral do esporte, que também é uma coisa muito cara, porque hoje em dia está crescendo muito mais, então a procura e a demanda de médico da área do esporte, principalmente voltado ao fisiculturismo, está crescendo muito, então eles estão ganhando muito dinheiro. Então, com isso, brincando, você já gasta por mês uns 7, 8 mil reais por mês. E sem contar, que nem eu falei, na época do campeonato, que é mais caro e mais investimento. A parte que eu acho que, entre aspas, é um pouco mais barato que tudo isso é a sua alimentação, porque você, querendo ou não, você está de dieta, você não compra muita coisa. Então você compra o que você tem que comer, sem contar toda essa parte da vida pessoal, que isso tudo eu tô falando da vida de atleta. Então, você compra comida para competir, para se manter na dieta, que você fica 4, 5 meses comendo a mesma coisa e vai diminuindo aos poucos. Então, nesse fator você tem que economiza comparando a todo o resto, mas por mês, brincando, você teria que gastar uns 8, 9 mil reais brincando para começar a ter um físico agradável, para você entrar ou ingressar nessa vida do esporte, para chegar no alto rendimento e quem sabe um dia se tornar profissional. Então, sendo bem realista e botando bem os pingos nos is, que nem eu falo, é uma realidade que é complicada de se manter, é uma realidade que, como eu falei, o pessoal passa essa falsa ilusão de que é fácil manter o shape, que é fácil você competir, você ser atleta, de você estar sempre em boas condições físicas e mentais, porque querendo ou não, tudo isso que eu falei, mexe tudo aqui, ó,
com a tua cabeça. Principalmente você que já usou hormônio e voltado mais especificamente para trembolona. Você que usa e que já usou sabe dos colaterais que eles geram, tanto no seu físico e na tua parte mental. Então o teu pavio encurta, você é uma pessoa mais estressada, você é uma pessoa sem papas na língua, digamos assim. Então você é curto, direto, você é estressado. Ainda mais você passando fome, passando estresse, passando sono e todo o molde que tem essa vida de fisiculturismo ou uma vida de atleta. Porque muitas dessas coisas, grandes atletas de outras áreas de esportes fazem igual. Natação, basquete, futebol. Só que eles usam de maneira mais curta, porque o fundamento ou o princípio deles é alto rendimento, não estética física e volume de massa magra. Mas o fundamento ou os cartuchos que eles usam são os mesmos para alto rendimento. Suplementação, alimentação, anabolizantes e todo esse leque de coisas que você tem que usar para viver nesse mundo de alto rendimento. E uma coisa que é complicada, que eu falo até por experiência própria, um dia a conta chega, pode demorar, mas ela chega. Graças a Deus para mim não chegou, porque eu dei um tempo dos campeonatos, porque até um fator que eu vou falar, que eu estou citando nesse vídeo, o investimento e o retorno que tem nisso é muito pouco. Você tem retorno em quesitos de credibilidade, de visualização, de marketing, você tem muito retorno. Mas fator financeiro, para você conseguir ter um dinheiro, ou em comparação a quanto você investiu e quanto você vai ter de retorno, cara, é mínimo. Como eu falei, você gastando por mês 10 conto para cima. Para num campeonato você não ganhar nem um suplemento que vale R$ 200, ganhar um troféuzinho de plástico, perdão falar, você que é atleta e almeja ganhar um troféu, vale a pena sim, nesse quesito de superação. Mas se você for ser, ou se você ser frio e analítico nessa situação, você ganha um troféu de plástico hoje em dia impresso em impressora 3D, e eles pintam praticamente isso, ganha uma sacola com um suplemento, muitas das vezes o mais barato, que é a realidade. Então no dia você gasta R$ 3.000 ao todo, tipo na semana para competir, R$ 2, R$ 3.000, para ganhar nem quinhentão, que é muito triste na verdade. Então essa vida de atleta, ela é boa, ela é bacana, é divertida. Até eu falo por experiência própria, porque eu, se pudesse, eu viveria isso pro resto da minha vida. Só que só vive e consegue viver disso quem tem condição financeira para isso. Você sendo um atleta de luta, de basquete e qualquer outra coisa, você vai chegar mais longe se você tiver condição de investir nisso. Caso contrário, você não chega muito longe, ou você vai gastar seus cartuchos que você não pensa que são finitos, você acha que é infinito, que vai durar para sempre. E como eu estava falando no meu particular, que aconteceu comigo e com muitos atletas nesse Brasil, você acaba ficando no negativo em quesitos financeiros, você começa a fazer empréstimos, você começa a pegar dinheiro que você não tem para manter a alimentação, para manter a suplementação, para comprar os anabolizantes que tem que tomar no período certo, para pagar campeonato. Então é triste, porque podia ser mais fácil. Não vou negar e dizer, ai, frescura. Porque se o investimento fosse um pouco mais em conta, daria para sim se manter. Mas, como eu falei, a maioria dos brasileiros não tem condição para isso. Então eles vendem uma certa ilusão para você, que você, se você fizer e treinar comigo, você vai atingir o mesmo shape que aquele cara. Pode até conseguir, eu já deixando bem claro disso. Tem fatos e fatos que fazem você chegar naquele resultado. Mas a durabilidade não é a mesma, a vida não é a mesma. E muitas vezes até o atleta que está lá em alto rendimento, ele passou por essas coisas que eu estou falando para você. Um próprio exemplo disso é o Jorlan. Jorlan foi uma pessoa que na vida de atleta em particular, ele tomou muito na cabeça. Só que as pessoas esquecem e não reconhecem isso. Que pensam que tudo é só campeonato, é só shape. O cara tem que estar na trinca o ano todo. O cara é nome do bodybuilding, ele tem que estar com shape bonito o resto da vida. Mas não entende ou esquece que tudo é fase, tudo é investimento e tudo é prioridade também.
E como eu falei no meu particular, quando eu investia muito em campeonato, em músculo, ou crescia meus músculos para competir, a minha vida pessoal parecia estar boa, mas como eu falei, quesito financeiro, tudo ia desabando aos poucos sem eu perceber. Porque ia gastando cegamente. Ah, eu tenho que subir no palco, eu tenho que competir. É o meu nome que está na reta. Oh, entende? Então, é algo que pesa. Deixa eu pausar aqui o despertador. Então, esse é meu pensamento de hoje, minha visão um pouco sobre essa falsa ilusão do mundo do fisiculturismo e de academia, até complementando isso que existe. Porque qualquer academia que você ir hoje tem um atleta, um aspirante atleta, uma pessoa que tem nome já no esporte, digamos assim, porque tem um certo potencial para se tornar um atleta de fisiculturismo, porém o curto, médio e longo prazo vai ser afetado. Ou a pessoa simplesmente vai competir para conseguir mais alunos, essa é a realidade. Compete, para fazer divulgação de fotos, divulgação do seu físico, para conseguir elencar isso e alavancar para mais alunos. Só que não vai levar muito tempo na carreira. E se você quer seguir essa vida de atleta, faça pelo menos por onde, ou faça por amor. Também é um ponto muito importante. Então esse é o pensamento de hoje, é só uma palhinha dessa visão de vida de atleta, a falsa vida de atleta na verdade, que é muito conturbada, é muito difícil. E eu falo abertamente porque uma que eu não me importo com a opinião dos outros, e outra que o que eu tô falando aqui são fatos. Então todo atleta sabe o que eu tô falando, beleza? Então é isso, agradeço mais este vídeo, agradeço vocês por estarem me acompanhando e até o próximo vídeo.